nos permite caminhar de encontro a Ele sobre as águas no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, tudo logo vai passar. O que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque tua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Jesus nos permite caminhar de encontro a Ele sobre as águas no mar, sem nenhum temor. Vai em frente um pouco mais, tudo logo vai passar. O que deves é olhar só pra Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque tua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Pise nas águas sem temer, coloque tua fé em ação. Mesmo se você naufragar, Ele te estende a mão. Vem sobre as águas caminhar, sempre olhando para o Pai. Você vai conseguir chegar com Jesus. Você vai conseguir chegar com Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Boa noite, a graça e a paz, sejam bem-vindos
a mais um culto de adoração nesta noite. E antes que eu esqueça, eu gostaria de agradecer aos irmãos que foram tão generosos esta manhã, trazendo os mantimentos para a Cesta do Amor. Muito obrigado. Que Deus os abençoe grandemente. Nesta noite nós vamos tratar de um assunto intitulado Infidelidade Espiritual. A passagem que gostaria de usar nesta noite se encontra no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Ouve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, seu Deus. Este tem sido o grande pecado na história de Israel. E isto trouxe um grande julgamento, um julgamento muito pesado sobre esta nação. Agora, nós poderíamos usar a mesma ou esta aplicação para a igreja de hoje. E esta aplicação se vê necessária em nossos dias. O pecado prevalece até o dia de hoje. As pessoas ainda são infiéis, pessoas ainda são falsas a Deus. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre infidelidade espiritual. Este é o grande pecado na vida das pessoas até o dia de hoje. Isto é horrível. Por quê? Porque destrói vidas, destrói lares, condena almas que vão para o inferno todos os dias. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, a palavra de Deus diz: as obras da carne são manifestas, a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, fações, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Este é o maior e o pior de todos os pecados, a infidelidade espiritual. E muitas vezes tem sido cometido por aqueles que se intitulam cristãos. Mas veja, tais pessoas têm uma atitude difícil, muitas vezes podemos imaginar imprestável. Nada contribui para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. São pessoas parecidas com robô, pessoas que não contribuem absolutamente com nada na obra do Senhor. Muito pelo contrário, danifica, traz problemas, traz divisões, traz conflitos. E por causa deste mau testemunho, por causa desta atitude, muitas almas, como disse anteriormente, estão indo para o inferno nos dias de hoje. Gostaria de fazer algumas considerações nesta noite. E a primeira delas, as condições que dirige a pessoa para a infidelidade espiritual. Uma delas que eu gostaria de ressaltar: estas pessoas, elas não temem a Deus. São pessoas que talvez brincam, se assim posso dizer, de religião. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27,
O apóstolo Paulo dizia assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venho ser reprovado. Gostaria de lembrá-los, o princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Devemos, portanto, viver no temor do Senhor. As pessoas perderam o senso do pecado. Isto ou aquilo já não é mais pecado. Lá no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas a luz, luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Pecado ainda é terrível aos olhos de Deus, e Deus nos chama para se arrepender. Note que a palavra de Deus tem muito a falar sobre o pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado traz sofrimento. O pecado traz a morte. O pecado traz o sofrimento ou ainda o castigo eterno. O pecado destrói vidas. O pecado destrói famílias. Segunda consideração, resultado do adultério espiritual. No caso de Israel era a infidelidade. Como já lemos, Jeremias, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz: mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. É bem claro, a igreja nos dias de hoje ainda é infiel. E eu gostaria de lembrá-los, a igreja são pessoas. E é dessas pessoas que nós estamos falando. E nós vemos muita infidelidade. Nós poderíamos fazer várias observações, mas as pessoas procuram seus prazeres. E eu gostaria de chamar a sua atenção para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. A palavra de Deus fala de uma forma muito forte: traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também destes. As pessoas são apegadas às possessões. E eu gostaria de citar um versículo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, onde a palavra de Deus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. E ainda mais, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar o nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, claramente, estes versículos mostram a nossa infidelidade, a infidelidade de muitos. Terceira consideração: deslealdade ocorre na infidelidade espiritual. Aqui no caso de Israel, eles estavam tentando procurar a enganar a Deus com um amor fingido. Isaías, capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios,
mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras ensinadas pelos homens. Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículos 7 e 9, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Gostaria de chamar a sua atenção, meu querido. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece quem são os seus. Israel recebeu um castigo por causa da sua hipocrisia. Consideração 4. As lições que podemos aprender disso tudo. Aprendemos que Deus é um Deus zeloso. É um Deus muito zeloso. Mateus 6,33 diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Também Jesus disse, ame ao seu Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Portanto, meu querido, aprendemos que nós não conseguimos, de maneira nenhuma, enganar a Deus com nossos fingimentos. E gostaria de ler mais uma passagem interessante. Samuel 16, versículo 7. Deus fala a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aprendemos que existe um severo julgamento para a infidelidade espiritual. Israel foi punida. A nação de Israel sofreu as consequências da sua desobediência, do seu, infelizmente, que temos que chamar como uma mulher infiel. As consequências foram duras. Israel foi punido. Aprendemos, portanto, que o reconhecimento e o arrependimento do pecado traz o perdão. E eu gostaria de citar mais uma passagem bíblica. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Gostaria de chamar a sua atenção agora e dizer-lhe, esta não é uma questão de ser ou não um cristão. Esta é uma questão de ser fiel a Deus. Não importa a sua condição espiritual. Nós não estamos falando de uma religião. Agora nós estamos falando de fidelidade a Deus. O que eu aprendi ao longo de toda a minha vida é que a infidelidade nunca trouxe bons resultados em qualquer esfera da vida. Nunca vi ninguém que se saísse bem sendo infiel, enganando, mentindo e etc. A Bíblia diz que antes que você fale, Deus já conhece o que você tem.
no seu coração. Só temos paz quando o nosso coração é sincero, quando o nosso coração é fiel, quando somos genuínos. Eu gostaria, nesse momento, de chamar a sua atenção, perguntando: como está a sua vida espiritual? Você de fato é fiel a Deus? Você tem um coração sincero, genuíno? Como que é isso? Como funciona isto na sua vida? Peço que você feche seus olhos, curve a sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Querido Deus e bondoso Pai, nós suplicamos, no precioso nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada vida que neste momento está ouvindo esta mensagem e esta oração. Eu peço a Deus que o Senhor as abençoe. Peço que o Senhor as tenha em tuas mãos, ó Deus. E eu peço, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito, esteja operando uma transformação nesta vida, Senhor. E se há algo para ser mudado, se há algo para ser transformado nesta vida, eu peço no nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando esta preciosa vida. E eu peço a Deus que tais pessoas possam estabelecer um relacionamento com o Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço, ó Pai, que esta pessoa possa ser ajudada, orientada, ensinada de alguma forma por alguém, Senhor. Eu peço que o Senhor esteja providenciando todas as diretrizes que esta pessoa precisa para tornar-se um filho de Deus, para ter o seu coração, a sua vida completamente transformada por Jesus. Pai, nós pedimos a tua bênção em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda gostaria de usar mais alguns minutos para fazer uma solicitação. Você que me ouve nesta noite, talvez você possa abençoar pessoas de nossa cidade, as pessoas que mais necessitam. Nossa igreja desenvolveu um programa, um projeto para confeccionarmos máscaras para esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós temos várias mulheres confeccionando estas máscaras. Isto quer dizer, nós temos as máquinas, temos as voluntárias, mas nós precisamos de doações. Nós precisamos de comprar o material para confeccionar estas máscaras. Se Deus colocar no seu coração para nos ajudar, para abençoar aquelas pessoas que mais necessitam, esta seria uma grande oportunidade. Você pode ligar para um desses telefones que aparece agora na tela, Pastor Álvaro, a irmã Luzia ou a irmã Vera. Ou ligue para a igreja, nós estamos aqui de segunda-feira a sexta-feira, das 9 às 15 horas. Que Deus o abençoe. Muito obrigado.